Olá, eu sou o Lailson Santos do canal Cinéfilo Eclético e hoje é praticamente impossível falar em filmes nostálgicos sem lembrar do filme De Volta para o Futuro de 1985, que é um filme que deixou seu marco na cultura pop ao nos apresentar de forma simples e divertida uma história eficaz sobre viagem no tempo, e que também serviu de inspiração para diversos outros filmes tão bons quanto esse e que fez com que os anos 80 se tornasse uma das décadas mais nostálgicas do cinema. Os dois amigos de faculdade, Robert Zemeckis e Bob Gale, escreveram o roteiro desse filme após o Gale pensar o seguinte: e se eu estudasse com meu pai, será que nós seríamos amigos? Que viagem é essa, velho? E obviamente que todos os estúdios que viram esse roteiro negaram na hora produzir esse filme. Só que um ano antes, o Zemeckis conseguiu emplacar um sucesso em um filme chamado Romance the Stones, que foi protagonizado pelo Michael Douglas. E isso despertou o interesse da Universal Pictures e até do Steven Spielberg. Olha isso. E o Steven Spielberg entrou pro projeto como produtor executivo do filme. No início das gravações, o ator Eric Stoltz foi escolhido para ser o Marty McFly no filme. Só que o Steven Spielberg achou o ator sério demais pro papel e também com uma aparência mais velha do que o de um jovem do ensino médio. Então ele decidiu colocar o Michael J. Fox no lugar, o que foi uma ótima ideia. Escrito pelo Robert Zemeckis e Bob Gale e dirigido pelo Zemeckis, De Volta para o Futuro conta a história de um jovem chamado Marty McFly, que é um adolescente do ensino médio dos anos 80 que usa um colete legal e curte um bom e velho rock and roll. É um fracassado. E de cara a gente já vê que a troca de atores foi muito acertada. A gente não sabe como seria o filme com o Eric Stoltz, mas com Michael J. Fox ficou muito, mas muito bom. Porque ele tem muito carisma e consegue passar toda a sensação de um jovem aventureiro que o filme precisava. Apesar do ator já ter 23 anos durante as gravações, a gente compra a ideia de que ele é um adolescente. Já no início do filme, a gente é apresentado à família do Marty. O pai dele, o George McFly, é um cara gente boa e desastrado. E ele é tão gente boa que faz com que as pessoas se aproveitem dele sem que ele revide. Principalmente um cara chamado Biff, que era um valentão dos tempos de colégio do George e que depois de adultos ele se torna chefe dele e continua humilhando o pobre coitado. A mãe dele é uma mulher chamada Lorraine McFly, que é uma mulher muito conservadora e exigente com seu casamento com o George e que gosta de ficar lembrando do passado quando os dois se conheceram. O Marty também tem outros dois irmãos, só que eles são figurantes no filme. E tem também a Jennifer Parker, que é a namorada do Marty no filme, que ele é totalmente apaixonado. Mas as coisas começam a ficar interessantes quando um amigo do Marty, um cientista chamado Emmett Brown, liga para ele durante a noite para mostrar uma nova invenção que ele criou. E eu preciso falar aqui que a atuação do Christopher Lloyd como o Dr. Brown tá sensacional, porque ele realmente faz a gente comprar a ideia de que ele conseguiu criar uma máquina do tempo. E o mais importante, provar que ela funciona. E o filme é bem inteligente ao tentar explicar pra gente o funcionamento da máquina de forma científica, mas sem deixar isso algo complexo, de uma forma bem simples mesmo, e que a máquina do tempo foi construída em um DeLorean. E ainda bem que foi num DeLorean, porque no início do projeto o Zemeckis queria que a máquina do tempo fosse uma geladeira. E ainda bem que eles mudaram, porque senão ia ficar muito parecido com isso aqui. O Dr. Brown aparece com o DeLorean para explicar o funcionamento da viagem no tempo, e a dinâmica entre ele e o Marty é muito legal, e também a amizade deles. E o Dr. Brown faz o primeiro teste de viagem no tempo utilizando o Einstein, que é o cachorro de estimação dele, como cobaia. Fudeu de vez! E o doutor explica que, para que a viagem no tempo fosse possível, ele inventou um capacitor de fluxo, que é um mecanismo que funciona à base de plutônio. Só que o problema é que plutônio não se encontra em qualquer loja de esquina, não é mesmo? Não!
Então o Dr. Brown fez um trato com alguns traficantes que forneceu para ele a quantidade de plutônio que ele precisava em troca de uma bomba. Só que o doutor fez uma bomba fajuta com peças de fliperama que deixou os líbios pé da vida. E os caras foram com sangue nos olhos atrás de vingança. Então eles acabam matando o Dr. Brown e o Marty consegue voltar no tempo com o DeLorean exatamente para a data de 5 de novembro de 1955, que é o ano em que os pais dele se conheceram na pequena cidade de Hill Valley. Chegando lá, ele fica admirado em como as coisas eram 30 anos antes da época dele, que é 1985. E não demora muito para ele começar a modificar o futuro, fazendo pequenas modificações no passado. Porque qualquer mudança que for feita no passado altera completamente o futuro. E logo ele se encontra com o pai dele no passado, já sendo humilhado pelo Biff, que não é nenhuma novidade, e ele fica admirado conhecendo o pai dele jovem, que é justamente a ideia que o Bob Gale teve ao escrever o roteiro do filme. E em outra situação ele acaba salvando o George de um acidente com o pai da Lorraine e acaba ficando no lugar dele para ser atropelado. Esse é o tal do Mula. Só que o problema é que foi esse acontecimento que fez com que os dois se conhecessem e que mais pra frente formassem uma família. E sem isso agora o futuro foi totalmente comprometido. E o pior é que a Lorraine ainda acaba se apaixonando pelo Marty, que sofreu um acidente no lugar do pai dele. E o Marty vai imediatamente procurar o Dr. Brown no passado para ele tentar achar um jeito de reverter a situação e fazer com que ele volte pro futuro. Eu entendi a referência. No início o doutor não acredita nele, mas ele consegue provar e os dois acabam trabalhando juntos. Só que o Dr. Brown explica pra ele que não é possível fazer com que ele volte pro futuro, porque naquela época é impossível conseguir plutônio. E que a única coisa que poderia gerar uma carga suficiente para alimentar a máquina do tempo no DeLorean seria um raio. Só que o Marty sabe exatamente o dia e o horário em que o raio vai cair na torre do relógio da cidade. E o Dr. Brown começa imediatamente a trabalhar no novo mecanismo. E o Marty vai tentar reverter as cagadas que ele fez e tentar unir os pais dele. Só que ele acaba piorando a situação porque ele fica enfrentando o Biff e faz com que a Lorraine se apaixone mais ainda por ele. E nesse meio tempo, o Marty fica tentando ajudar o pai dele a se tornar mais interessante para a Lorraine do que um like nesse vídeo, mas não dá muito certo. Então os dois combinam o seguinte, olha a ideia genial. O Marty vai levar a Lorraine pro baile da escola e vai criar uma situação com ela, para que o George chegue lá e salve ela. Só que quem aparece primeiro é o Biff, que tá lá querendo se vingar pelo Marty ter humilhado ele publicamente. Mas ele começa a querer se aproveitar da Lorraine e é aí que o George aparece e salva ela, fazendo com que ela se apaixone por ele. Como muda rápido de ideia essa garota. O que será que ele quis dizer, hein? Mas tudo dá certo e a Lorraine e o George ficam juntos no baile e o Marty toca um rock and roll muito louco, apresentando um estilo novo para aquelas pessoas. Então finalmente o Dr. Brown consegue finalizar o mecanismo de condução do raio na torre do relógio e depois de alguns perrengues e uma despedida emocionante, o Marty consegue voltar para o futuro. Mas ele deixou uma carta avisando pro Dr. Brown para que ele tivesse cuidado no futuro, exatamente naquele dia que ele iria apresentar a máquina do tempo pro Marty. E quando o Marty volta pro futuro, as mudanças que ele fez no passado tornou algumas coisas diferentes. O Biff, por exemplo, se transforma no que o pai dele era no início. E os pais dele se transformam num casal feliz e bem-sucedidos. E a última cena é o Dr. Brown vindo com um DeLorean voador do futuro, chamando o Marty pro futuro para resolver umas tretas que os filhos deles causaram, deixando uma brecha pro segundo filme que, na minha opinião, é o melhor da trilogia. De Volta para o Futuro teve um sucesso astronômico de público e bilheteria, arrecadando quase 400 milhões de dólares, se tornando um dos maiores sucessos da história do cinema e garantindo mais 2 sequências, onde, como eu disse, o segundo é melhor na minha opinião, mas esse primeiro eu considero ainda mais nostálgico. Um dos principais méritos dessa saga é conseguir despertar a imaginação de nós espectadores, explorando um assunto tão fantástico que é a viagem no tempo, mas de uma forma crível, que realmente pode ser explicada através da ciência, o que na época era muito à frente do seu tempo. E também mostrando que as mudanças que são feitas no passado alteram o futuro de uma forma irreversível. Tanto é que nos outros 2 filmes acontecem mudanças que nunca mais voltam ao normal. E tudo isso em um roteiro divertido, cômico e envolvente. E quanto ao Michael J. Fox, depois desse filme a popularidade dele explodiu em Hollywood. Só que infelizmente o ator
ator não foi muito longe na carreira, porque apenas 6 anos após o sucesso desse primeiro filme, o ator foi diagnosticado com o mal de Parkinson e ele ainda era muito jovem na época, com apenas 30 anos de idade. Mas ele só revelou publicamente que sofria com essa doença em 1998, 7 anos após ter sido diagnosticado. E ele participou de alguns projetos também, mas sem muita relevância, e fez algumas dublagens, como por exemplo no filme O Pequeno Stuart Little, onde ele fazia a voz do ratinho Stuart Little, que era o protagonista do filme. E atualmente o ator tem arrecadado fundos para ajudar no avanço de pesquisas de células-tronco, que ele acredita que pode ajudar ou até a curar pessoas que sofram de mal de Parkinson e outras doenças debilitantes. Mas o legado dele em De Volta para o Futuro foi eternizado e a gente sempre pode assistir, relembrar e se divertir com essa obra que é magnífica. E se você gostou desse vídeo, compartilha com quem também gosta dessas obras nostálgicas e já se inscreve no canal para não perder os próximos filmes nostálgicos que vão aparecer por aqui. E nesse vídeo eu fico por aqui, um grande abraço e até o próximo vídeo.